As principais idades na vida de uma criança. Quais são os pontos culminantes de mudança de etapas que de 0 a 12 anos uma criança perpassa, sabendo que a infância, o ser criança, ainda está remetido até os 12 anos, mesmo que muitos não queiram. E na história do Ocidente, as crianças sempre foram transformadas em miniaturas de adultos. Sempre foi negado a elas a possibilidade de viver a infância plenamente. Por isso que a gente vê muitos abusos com criança, porque adultos as tratam às vezes como adultos, como crianças, mas sendo adultas, e sendo adultas, mas como crianças. É uma confusão. Até nas telas, de grandes pintores europeus do século 17, 18, 19, você vai ver que as crianças não existem na configuração de criança. Nós temos também atualmente esse grande dilema, que com o tablet e o celular na mão, estão matando a possibilidade das crianças se tornarem crianças. E nesse sentido que eu trago aqui as principais idades de 0 a 12 anos, para que a gente possa, como pais, como adultos, celebrar cada passo, cada etapa desse desenvolvimento tão sólido, tão alicerce da existência humana, que é a vida de criança. Primeira idade, o parto, o nascimento. Depois de 9 meses, uma criança sai ao mundo. Não é tão simples assim para um ser que durante 9 meses ficou ali vinculado ao útero da mãe, ligado ao cordão umbilical. E diante do parto ter que romper, cortar o cordão umbilical. Isto é um marco. Tanto que este marco do dia do nascimento vale a pena ser celebrado a cada ano, sim. Ah, mas tem a questão da vida intrauterina, não conta? Lógico que conta. Mas nós estamos falando do 0 aos 12. E a vida começa ao 0 no dia do parto, que já deixa de ser 0, passa a ser 1 minuto, 2 minutos e assim por diante. Uma outra idade fabulosa é o 1º ano de vida. Sabemos que é um ano inteiro de muita apreensão por parte da mãe, do pai, dos parentes, dos amigos. Aquele ser que nasce, que rompe ao parto, vem ao mundo e durante 12 meses estará sujeito a muitas situações que pode correr o risco de morrer, de vir à morte, ou de adquirir uma doença, ou de se identificar também em quadros patológicos e assim por diante. É o ciclo da amamentação plena, é o processo do desmame, são os traços e vínculos afetivos que vai marcar na história do sujeito este 1º ano de vida. Como René Spitz vai dizer no seu livro 1º Ano de Vida, onde ele marca os vínculos afetivos e faz com que, inclusive, dependendo desses vínculos afetivos, da ausência ou não deles, a criança pode ser marcada para o resto da vida, por exemplo, até com problemas de saúde da pele. Quantas doenças da pele são marcadas a partir desta questão do 1º ano de vida. E assim nós vamos poder dizer que uma data boa de se comemorar é o 1º ano de vida. Então celebre, porque este rebento chegou ao seu 1º ano de vida. O importante para celebrarmos é 3 anos de vida, porque é um marco onde você fecha um ciclo de um processo de vínculo quase que interino, integrado com a pessoa da mãe, pelo menos da fecundação até o desmame, que dentro da visão da psicanálise o ideal é o desmame aos 6 meses, que aí você fecha o ciclo. E depois do desmame você tem a interação também com os irmãos, com a percepção de que o mundo não se dá só na relação com a mãe. Mas aos 3 anos a criança começa a adentrar na comunidade, principalmente na relação de percepção de um pai, de uma mãe, ou de um homem, de uma mulher, ou de um coletivo que cuida dele. É já o marco para a entrada
em uma vida comunitária, mesmo no referencial da criança, mesmo na sua fantasia. Ela já parte na relação desta fantasia de integração com terceiros, com os outros, para além da mãe, para além do pai. Gente, o aniversário de 7 anos então é uma maravilha, né? 7 anos de existência, 7, o número da perfeição, da multiplicação do infinito, simbolicamente falando. 7 é o ano em que a criança já está livre de todas as necessidades de vínculos afetivos, de relacionamentos fantasiosos que arremete numa interação da percepção do seu núcleo familiar, do seu núcleo coletivo, que ela vai começar então a sistematizar seu processo de conhecimento, de busca do conhecimento sistematizado. A partir do 7, então, a criança começa a entrar no mundo da letra, da aritmética, fazer o período que Freud vai chamar de latência, que ela parece que paralisa nas suas ebulições emocionais de vínculos para dar vazão a esse desejo de conhecimento. E olha, gente, como que você pode perceber isso? A criança aos 7, ela está muito curiosa, ela está desejando esse conhecimento. Por isso que a escola tem que ser estímulo para que ela possa buscar e conhecer. Aí entra o processo da escrita, aí entra o processo de estudar. Olha que magnífico! Mesmo que as escolas tentam antecipar essa fase de aprendizado, olha, gente, a hora que ela chega aos 7, vira a chave. Por isso que aos 7 anos, muitas vezes a criança já está já no final ou no começo do segundo ano do ensino fundamental, que aí ela já pode começar a ler e a escrever. Ela já sai do processo de pré-alfabetização. Ela já entra na alfabetização propriamente dita. Que venha aos 7 e viva aos 7 anos. Celebre com todo carinho os 7 anos da existência de uma criança. E uma idade fabulosa para se comemorar é os 12 anos. É o fim de um ciclo da infância, a entrada na adolescência, é o adeus a esse imaginário infantil. A criança, ela deixa de ser criança e adentra no mundo da adolescência. Olha, 12 anos de construção. Nós sabemos que muitos pais antecipam esta idade, dizendo que com 10 já é adolescente, ou com 9, antecipam informações, trocam o pé pela mão, coloca a carroça na frente do boi, como diz os ditados populares, mas é aos 12 que realmente deixa-se de ser criança e aí vem uma nova etapa, que é adentrar-se na adolescência. Tem que ser celebrado. E muitas vezes, por exemplo, nas meninas, coincide essa passagem até com a primeira menstruação. Tudo indica que é nessa fase que a criança menina vai começar a menstruar, que os meninos vão começar a produzir os seus espermatozoides. Há uma outra vertente, uma outra concepção de vida. E a própria criança, ela vai perceber as suas mudanças corporais. Os pais vão perceber as mudanças corporais. A identidade passa a não ser mais de criança, mais de adolescente. Eu trouxe aqui esta sequência rápida para a gente lembrar, pessoal que tem crianças ou que trabalham com crianças, que tem idades que são marcos referenciais. Em psicanálise ou atendendo criança, eu falo que sempre é bom, se possível, quem tiver a possibilidade de colocar crianças para fazer análise aos 3 anos, aos 7 anos, aos 12 anos. Ajuda muito a fazer essa transição, essa passagem de bastão, de etapa por etapa, até fechar um ciclo completo da infância, da criança. Então, que vocês possam curtir cada etapa da criança, porque toda esta fase de 12 anos de vida, que não é pouco, vai ser o alicerce e a base para o futuro adulto, para um cidadão pleno.